pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando por Aí. O meu nome é Milena Faneco, estou falando com vocês diretamente de Ribeirão Preto, da terceira edição do Fórum Agro de RH, promovido pela ABRH São Paulo. Estou aqui com o César Bresciani, que é o diretor de RH da BP Bioenergia e é também diretor de conhecimento da BRH. César, prazer ter você aqui conosco. Obrigado, Milena. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência para a gente poder falar de um tema tão relevante que é o RH no agro. No agro, isso mesmo. Antes da gente começar, fala um pouquinho para a gente da BP, da sua atuação na BP. Ótimo, Milena. A BP Bioenergia é uma das três maiores do setor de bioenergia, produz açúcar, etanol e também energia a partir da bagaça de cana. E nós temos uma atuação muito forte no Brasil, então são quase 8 mil colaboradores em 11 unidades e 5 estados. E a nossa contribuição para o Brasil na bioenergia, na descarbonização é bastante relevante. Nós temos um grupo global que é a BP, que investiu no nosso negócio e está apostando no Brasil. Muito bom. A Embrapa soltou esses dias 8 mega tendências do agronegócio. Eu vou falar aqui as 8 para poder facilitar para a nossa audiência. Sustentabilidade, adaptação às mudanças de clima, agrodigital, intensificação tecnológica e concentração na produção, transformações rápidas no consumo e na agregação de valor, biorrevolução, integração de conhecimento e tecnologia e incremento de governança e dos riscos. Como que você acha ou o que você espera de mudanças práticas nas empresas a partir dessas discussões, desses temas? Bom ponto. Eu não conhecia essa pesquisa, Milena, achei bem interessante. E a Embrapa foi muito hábil em capturar aquilo que eu percebo também de transformações no agronegócio. E é interessante que ela coloca em 3 pilares muito claros, né? Assim, tem um bloco que fala por sustentabilidade, e a sustentabilidade tem o lado ambiental, mas tem a questão da perenidade, né? Que seja tudo sustentável que a gente faça no agro, e essa é uma das belezas e das características do agro, né? E tem uma realidade sustentável. Ela, por outro lado, coloca também a governança, eu também acredito muito nisso, né, que tem que ter um sistema de gestão de governança, e na BRH São Paulo também eu sou, além de diretor de conhecimento, diretor de governança, que tem que ter clareza do modelo de gestão e a governança nos traz isso, né. E aí tem uma série de outras coisas que ela coloca que passam por transformação tecnológica. O agro também está evoluindo muito na questão da agricultura regenerativa, trazendo novas tecnologias, novas condições, e tem uma evolução incrível no agro. E aí vamos juntar isso agora com o nosso momento aqui, estamos aqui no Fórum Agro, os profissionais de RH. O RH tem que estar dentro dessa mudança o tempo todo, porque tudo vai passar por onde, né, Milena? Por pessoas. Pessoas que vão ter que abraçar essas mudanças, entender o propósito e conseguir implementar de forma eficaz. Talvez seja hoje o momento que a gente está vendo o maior número de mudanças ao mesmo tempo no agro. Mudanças extremamente positivas e transformadoras para o futuro. E a gente trabalha com algo que é extremamente relevante para o Brasil, mas é relevante globalmente, porque o agro tem um impacto, né, global do agro brasileiro, né, muito relevante. E aí o que eu pegaria dessa reflexão da Embrapa dentro da nossa atuação de RH? Primeiro, de novo, pessoas, a gente tem que ajudar os profissionais a embarcarem nessas novas tecnologias, entenderem esses novos processos, a gente tem que focar muito na capacitação, no desenvolvimento, é o nosso papel, ninguém fará isso. Eu ia te perguntar exatamente isso, quais são as iniciativas da BP? Eu vou pegar, por exemplo, transformação tecnológica, nós estamos entrando na regenerativa, a gente está trazendo muito conhecimento instalado e estamos investindo muito nos nossos profissionais no desenvolvimento. Alfabetização digital. Também. Né, assim, no uso de tecnologia, a gente tem grupos de trabalho aprendendo e aplicando a tecnologia, mas também a gente está com muita tecnologia embarcada em equipamentos e nós estamos fazendo o que, Milena? Nós temos um projeto que se chama Capacita Mais Mulheres, Capacita Mais Comunidade, porque o agro tem um desafio também que ele ainda tem pouca diversidade feminina. Então a gente começou esse projeto de tanto focar na comunidade, tanto focar no Capacita Mais Mulheres, e também as portas de entrada de jovens aprendizes. Então, deixa eu resumir o que se trata isso. A gente percebeu que tem muita gente disponível para atuar no agro e querendo entrar no agro, mas não tinha a capacitação necessária.
Então, em algum momento, a gente foi para comunidades, fez rodas de conversa, e muitas pessoas nos trouxeram: olha, eu gostaria muito de trabalhar com vocês e trabalhar com água, mas eu não tenho o conhecimento e a habilidade que vocês buscam. E a gente começou a fazer processos de treinamento, mais de 300 pessoas já foram treinadas, e parte dessas profissionais a gente consegue aproveitar, e a outra parte que não consegue aproveitar, a gente gera oportunidades para o mercado como um todo. Então, o primeiro ponto da tua pergunta que eu já coloco é isso, assim, nós temos que ocupar esse espaço de ajudar a introduzir os elementos da tecnologia através da capacitação e também ir para as comunidades e transformar, gerar impacto social de capacitação. Agora, eu tenho uma pergunta, né? Recebemos aqui há pouco o Alberto da Suzano, né? E ele trouxe um dado muito interessante de evasão dessas pessoas do agro, né, para outras áreas, né? E também da questão de, olha, o agro está sendo tão automatizado, né? Existe um processo muito acelerado de transformação tecnológica, transformação digital para dentro do agro, que o homem do campo está fadado a não existir, né? Então, a minha pergunta é, como que o RH está sendo protagonista nesse processo, né, de olhar para esse futuro que já está aqui, né, César, e reaproveitar essas pessoas em outras áreas, Sim. por exemplo? Então, perfeito, a reflexão dele é perfeita, Guilherme, e eu me uno a ele e você nessa qualificação de como atuar. Há 15 anos atrás, vou pegar o setor de bioenergia, as usinas de etanol e açúcar, elas tinham muitos processos manuais e foram automatizados. Vou pegar o nosso exemplo enquanto empresa. Nós preparamos as pessoas para trabalharem nas novas tecnologias. Então, se você vai hoje nas unidades, muita parte dos operadores, em grande parte, são pessoas que trabalharam no mercado de forma manual, então corte cana, carregamento, e que migraram para a tecnologia. Então, esse é um exemplo do que nós temos que fazer as pessoas chegarem lá. E elas não chegarão sozinhas, isso a gente tem que ter consciência, porque elas não vão ter onde buscar esse conhecimento e financeiramente não vão poder buscar isso sozinhas, né? Então, uma parte é isso, a gente garantir a qualificação, ou a requalificação, como se chama hoje, né, no processo de recursos humanos, mas que eles possam acessar essas novas oportunidades. E aí a evasão, a segunda parte da tua pergunta, a evasão, eu volto para a leitura que a gente fez em relação a algumas pessoas que estão migrando do setor e um monte de pessoas que estão em torno. O agro é muito distribuído, né, pelo interior do Brasil. Tem muitas cidades e comunidades, muita gente querendo acessar o sistema. E aí a gente qualifica. Foi o exemplo que eu dei da Capacita Mais que nós criamos. Então hoje nós temos programas estruturados para tudo isso. Eu estava numa unidade nossa, estavam 10 mulheres da comunidade, aprendendo a ser instrumentistas de equipamentos agrícolas. Então, toda a função de instrumentista, que elas não tinham essa formação, elas estavam num laboratório nosso, aprendendo e sendo formadas. Se elas não tiverem essa possibilidade de a empresa estar abrindo as portas para ela e capacitando, ela não vai acessar as oportunidades. Exatamente. Então, o que eu dou de reforço, porque esse tempo eu estava numa palestra também, e foi falado muito disso, não tem carreira disponível, não tem profissionais, gente, mas tem um monte que quer acessar, e a gente tem que capacitar. Vamos olhar para essas pessoas, isso, né? Aqueles que estão querendo, não conseguem. Outro exemplo, Milena, meu time requalifiquei, reprogramei todos os meus programas de aprendizagem para ficar mais direcionado para as nossas oportunidades. Porque a aprendizagem é uma cota legal, mas você não deve fazer só pelo lado legal, claro. Você deve fazer, obviamente, para gerar oportunidades. Sim. Nosso nível de retenção de jovens aprendizes aumentou muito. Interessante você falar isso, porque a nova geração, a média de permanência dessa geração nas empresas é de 9 meses. Então, o nosso caso é bem maior do que isso, mas eu tenho 3 opções, assim, que, pegando outro exemplo, portas de detalhe para mim é fundamental. Programas de aprendizagem que levem para carreiras existentes. Muitos desses aprendizes depois se tornam estagiários. Eu vou para o mercado, eu tenho 150 estagiários por ano e a gente tem mais de 50% de aproveitamento desses estagiários. Então, pessoas que conhecem o negócio e a realidade do setor do agro desde a origem. E aí você vai encarreirando. A questão toda é que se você não fizer isso de forma estruturada e não tiver um olhar atento, isso não acontece naturalmente. Não, é verdade. Eu concordo de gênero, número e grau. Eu sempre falo, tem que ser intencional. Tem que ser intencional. E 5 anos atrás, eu com o meu time, a gente reviu como é que estavam as nossas taxas de retenção de cada programa
e a gente remodelou aqueles que tinham uma retenção menor, porque não faz sentido você criar um programa de desenvolvimento que você não se aproveite disso. Não faz sentido. A empresa tem esse objetivo, né? É De lógico. formar os profissionais, mas dar a oportunidade de Sim, dar emprego para eles. oportunidade. E que essas capacitações também se conversem com o negócio. Sem dúvida, foi outro ponto, Milena, bom ponto, que a gente percebeu que alguns cursos formavam bem para o mercado, mas não formavam para Para o nossa negócio. carreira. Pois E aí a gente ajustou as grades curriculares. Parece óbvio e simples de falar depois que está feito, mas tem. Mesmo Capacita Mais Mulher, eu volto nele, porque a gente começou a fazer rodas de conversa nas comunidades e chamando as mulheres da comunidade, chegavam 40, 50, e aí você tem que ter a escuta ativa também, né? Porque em dado momento elas falaram assim, olha, bacana vocês virem aqui, bacana vocês quererem dar oportunidade de emprego para a gente, foi aí que elas falaram, mas a gente precisa estar preparada para o que vocês têm para oferecer. Aí criamos cursos de, por exemplo, de motoristas, área de manutenção, instrumentistas. Motoristas começamos a subsidiar a faz formação quanto de tempo carteira. que vocês lançaram? Faz 3 anos. 3 anos. 3 anos. E você tem alguns números, resultados para Já umas 200 pessoas a gente já contratou por esse sistema de capacitação. Então a gente mantém. Outra coisa é ser persistente e contínuo nas ações. O desafio de RH que eu coloco, você tem que sustentar as ações. Eu ia te perguntar qual era o maior desafio de RH. Esse é um já e vai para o próprio RH, porque uma vez eu tinha um consultor que falou assim, o RH às vezes fica feliz, e não era um julgamento, era uma reflexão, fica feliz em lançar um produto, mas às vezes não mede e não sustenta. Então, lançar o produto é muito bacana, né? Você lança, faz a marca, engaja as pessoas, mas assim, o sustentar e medir é fundamental. Então, já respondendo a tua pergunta, um dos grandes desafios é que os programas que a gente lança, eles tenham sustentabilidade e medição de efetividade. Porque não dá para ter compromisso com erro. Se algo não deu certo, e obviamente onde a gente chegou, a gente foi fazendo ajustes. Sim, sim. Você ajusta e Sim. chega no melhor resultado. Né? Sim. Mas você tem que ter sustentabilidade. Agora, César, esse desafio que você trouxe, eu consigo enxergar ele em todos os setores da economia, né? Mas existe algum desafio específico que é do RH do agro? O RH do agro, na realidade, de novo, passando por pessoas, o que eu vejo que são os desafios específicos é essa qualificação regional, porque o agro, os profissionais se movimentam muito. Então você tem que ter um equilíbrio. Vou dar um exemplo, a gente tem uma fábrica em Tocantins, Pedro Afonso, e lá nós fomos pioneiros no mercado de açúcar de energia. No início, a gente levou muita gente fora para lá. Mas, naturalmente, essa migração ela tem uma migração de retorno. Né? Então, um dos desafios volta para a questão de você ter profissionais qualificados, mas que estejam no entorno da tua área de atuação. Porque, beleza, no nosso caso, a bioenergia, que ela gera muitas oportunidades de emprego. Hoje são 8.500. 8.500, Então, em 11 unidades, né? 11 unidades. Então, para atender uma usina nossa, eu busco profissionais em 5 cidades diferentes, que são cidades de tamanho médio, de 10, 15 mil pessoas. Se eu não focar em desenvolver esses profissionais, vai ter um esgotamento, estrangulamento, é o que você conversou no podcast anterior. Então, um dos desafios do agro é capacitação. Outro desafio que eu sempre coloco como chave é ter as lideranças que apoiem e desenvolvam as pessoas, porque o RH não consegue fazer sozinho. Liderança sempre é um desafio, né? Sempre, César? E é uma solução. Então, o lado bom é esse. Eu, felizmente, depois de muito tempo investindo em lideranças, e não falo, posso falar um monte de coisas que eu aprendi que deu errado, mas vou falar de uma que deu certo. Liderança, eu tenho muito foco no meu time para poder ter eles como aliados. Então, parceiro número 0. É isso aí. E aí passa desde o início. Você escolheu o líder certo, ajudar ele a assumir a liderança, porque a primeira liderança não é fácil, ou mesmo que seja a segunda, a terceira, cada nível de liderança muda, né, o nível de desafio. Então, capacitar, qualificar, ter lideranças, né, e ter uma visibilidade do impacto que você gera, sempre chamando de propósito e legado, né, porque isso tem que ser visível. E daí eu tenho uma questão que ela converge aí, né, que é em relação à cultura. Então, vamos lá. Você trouxe que a BP tem 8.500 colaboradores distribuídos em 11 unidades. Imagina, e gente de campo e tudo mais. Como que você garantir é uma palavra forte, mas uma cultura homogênea, né? Em tantos colaboradores, tantas unidades diferentes, gente de campo, porque o alcance
também é um grande desafio. Não, perfeito, Milena. Super importante a sua questão. Primeiro, você tem que explicitar e ter clareza do que você quer com a cultura. Hoje em dia tem algumas consultorias, alguns profissionais que falam, mas cultura, às vezes é só na parede. É só na parede se você deixar só na parede. Exatamente, Você perfeito. tem que ter o fio condutor, a clareza explicitar. Então, é ter essa clareza. E ter rituais de gestão que solidifiquem isso para as pessoas perceberem. E ter liderança que seja um exemplo disso. Então, vou dar um breve exemplo. Nas 11 unidades, nós temos uma bandeira muito forte, que é a segurança. Então, segurança vem sempre em todo lugar. Em primeiro lugar. Então, assim, por exemplo, a gente tem uma frase: se não for seguro, pare a operação. E qualquer um pode parar uma fábrica inteira e vai ser parabenizado por isso. E acontece se perceber algum risco. É um valor. Um valor. Se você não coloca isso claro e se você não apoia, tipo que, olha que você fez, parabéns, obrigado, você nos ajudou. Agora, imagina você coloca isso como um valor, um princípio, e a pessoa alerta num risco e diz, não, toca a vida que não precisa parar nada. Então, estou dando um exemplo. Outro exemplo, nós temos, claro, nas nossas crenças, a gente chama do quem somos, que é o nosso jeito de ser, né? Jeito de ser, então, viver. Primeiro é o viver o nosso propósito. Então, acreditar na segurança, acreditar no que a gente faz, no impacto positivo que a gente tem no planeta. O segundo é jogar para vencer. Então, assim, a gente vive o nosso propósito, mas queremos ter impacto também de resultados positivos. E o terceiro é cuidar um dos outros. Então, na hora que você deixa claro que a gente vive o nosso propósito, entre eles está a segurança, a gente joga para vencer, obviamente as empresas têm que ter perenidade e sustentabilidade, mas cuidando dos outros. Daí é assim... Começando de cima para baixo, isso, né, César? Senão também não funciona, isso, né? Eu vou dar um exemplo hoje na palestra Magna. Meu colega, meu executivo da empresa não pôde vir porque ele teve que dar solidariedade para uma família que precisava do apoio. Então é isso, é dar o exemplo. É walk the talk. Isso aí. E esse ponto, Milena, se alguém tem dúvida sobre isso ainda, é hora de acabar com essa dúvida. Eu assim. concordo com você. Tem que ter coerência. A palavra é coerência entre o que eu quero, o que eu faço e o que eu demonstro. Exatamente. E aí você garante. Então, hoje, se você vai nas nossas 11 unidades, aí você tem outros atributos. A gente tem um sistema de gestão integrado, nós temos produtos de transformação e inovação, que é o Transforma Mais. A gente tem uma série de sustentações que geram, ali dá muito espaço de participação, então, projetos de melhoria contínua. Não é uma bala de prata. Assim, você tem que ter primeiro a clareza do como que você quer, o que, onde chegar é mais fácil, até de uma certa forma definir. Sim. Mas decidir como você quer chegar. Como chegar. E praticar dia a dia. E ter rituais e sistemas de gestão que estimulem as pessoas a entrar e se conectar com o sistema. Muito bom. E daí a liderança como guardiã desse movimento, sem dúvida, e a comunicação como mobilizadora. Perfeito. Fechamos. Aí fechamos. E olha, em comunicação, a gente fala. Eu sempre digo, sempre vai ser um desafio de comunicação. É nas nossas vidas, nas nossas famílias. Sempre. Por isso que eu gosto muito da fala, tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Você tem que entender como é que você quer se comunicar, qual é o impacto que você quer gerar. E até corrigir. Tem hora que a gente fala algo, alguém entende algo diferente, ok, não tem problema. Não tem problema. Escuta ativa, porque às vezes você está falando para você mesmo, você tem que falar para o outro, né? Comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. O que o outro entende, Eu me lembro uma vez eu estava dando mentoria com um profissional e disse, olha, eu queria que mudasse a minha forma de ser percebido. Eu disse, eu vou te dar uma boa e má notícia. Boa notícia é que você tem como fazer isso. A má notícia é que não sou eu que mudo, é você. Não, é você, depende então, assim, de você. Se você não quiser, e era má notícia nesse sentido, porque ele estava resistindo a mudar um estilo de comunicação, uma comunicação mais dura e tal. Eu disse, então a má notícia é que, assim, se você não fizer isso, eu não consigo fazer por você. Não consegue. E comece entendendo primeiro qual é o seu negócio, qual é a sua cultura, qual é a cultura que você busca, que você quer. E quem é seu público. Também não adianta você não conhecer quem está ali. E aí, Milena, o que eu reforço, você falou antes, toda a transformação que vem pela frente. O que a gente não pode perder no processo de transformação é a base. A base ela tem que estar sempre, porque eu tenho o maior receio, eu sempre falo, vai entrar IA, é para o nosso bem, eu tenho usado todo dia IA, a gente só não pode transferir para ela a nossa humanidade. Não, com certeza, não dá para terceirizar isso, né, César? Ela é uma ferramenta de apoio, de melhoria de processo, isso. Mas ela não tira o humano. Não. E aí tenho receio que algumas pessoas, e às vezes até profissionais de RH, estão querendo passar para a IA as questões que são humanas, de comunicação, de relacionamento, até de feedback. Assim, cuidado. Assim, a interação humana, a conexão humana, ela tem que ser
perene. Assim, o ser humano precisa disso. Exatamente, eu concordo. Ele necessita. Então, aí o RH é o guardião desse processo. Exato. E eu sempre falo, a inteligência artificial com inteligência humana resulta numa inteligência exponencial. Isso. Mas cuidar desse processo, ele é essencial para que a gente tenha isso lá na frente. Porque senão a gente delega para ela o nosso bem maior é que a nossa humanidade. Uma hora vai falhar. E é ali que ela não deve navegar. Não, ela não deve navegar, não deve. E a gente precisa cuidar disso. César, 20 minutos. Passou rápido. Passou rápido, tá vendo? Estamos caminhando para o final. Antes, eu queria que você, como referência, né, de executivo, de RH, deixasse uma mensagem para todos os demais RHs que estão nos assistindo. Obrigado, Milena. Vamos pensar assim nas coisas que eu acho importante reforçar aqui. Primeiro, o valor da nossa função. Que a gente não tenha dúvida do nosso espaço e que a gente gere esse espaço. Que a gente não tenha dúvida que, quando ele não existir, que a gente seja vocal e intencional o suficiente para conseguir. Segundo, que a gente nunca perca de vista é que o nosso maior valor como recursos humanos é conectar as pessoas, desenvolver elas e é uma conexão humana. E que a gente não perca de vista que o maior papel, e quem pode fazer isso nas organizações somos nós, mas o terceiro ponto, influenciando os outros, porque senão fica pesado o trabalho. Então, se a gente não, e por isso que eu trabalho muito com liderança, se a gente não trabalhar as lideranças e não levar para elas essa mensagem, a gente não vai conseguir fazer sozinho. Então, ser um hub de conexão humana, desenvolvendo e promovendo, né, o bem-estar e o crescimento, obviamente com resultados, mas trazendo um grupo junto com a gente para a gente não ficar sozinho nessa missão. Muito bom, César. Adorei. Muito obrigada. Pela oportunidade. Eu sei que você vai subir no palco novamente, né? Daí vamos fazer vai fazer o fechamento. Olha bacana. Que responsabilidade. Bastante. Desejo sucesso para você e um excelente restinho de evento. Obrigado, Muito Milena. obrigada. Sucesso para vocês também. Obrigada.